Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de filosofia. É bom estar com vocês e hoje estamos voltando aqui com as nossas aulas apresentadas aqui direto pelo nosso canal Pensar Social. E hoje nós vamos continuar tratando sobre o nosso assunto que vem nos tomando algumas aulas, que é a questão da política. Mas vamos especificar um filósofo que tratou dessa questão. O nosso filósofo é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, então, o que é bom saber dele? Ele nasceu lá no ano 1469, morreu em 1527, ou seja, metade do século XV, viveu até meados do século XVI. Ele era historiador, músico também, poeta, foi um diplomata italiano, ou seja, representou a Itália em referência a outros países, e também fez parte do movimento renascentista, do Renascimento. Tá? O que ele revelou ao mundo com o seu estudo a respeito do aspecto político? Isso que nos importa aqui hoje. Maquiavel, então, dedicou a atenção especial ao estudo histórico na matéria da política, como aí temos. Isto é, análise das maneiras como diferentes sociedades estruturam a participação dos cidadãos nas decisões. Então, Maquiavel via a política como um mecanismo onde o cidadão participa do processo de decisão da polis, da cidade. E dizia que todos, e da relação entre governantes e governados. Então ele falava também da relação entre governados e governantes. Os governantes, que fazem parte do mundo político, e os governados, que são aqueles que estão vivendo na tutela daquele que tem o poder. Poder é algo muito importante para Maquiavel. Gostaria de lembrar também que Nicolau Maquiavel vive num momento onde nós vamos começar depois, mais tarde, lá pelo final do século XVI, início do século XVII, essa transição entre a monarquia e as repúblicas. E Nicolau Maquiavel, então, começa a perceber isso também. Mas ele vai se preocupar sempre em dar as direções políticas para o mundo dos príncipes, para a monarquia ainda. Apesar que, repito, nós vamos perceber que essa ideia de Maquiavel também vai estar presente até mesmo no mundo hoje moderno ou contemporâneo. A dinâmica de conversar, a dinâmica de conversar o poder em Maquiavel. Como é que a gente conversa a dinâmica do poder em Maquiavel? Como eu disse, o poder é algo muito importante para Maquiavel, para entender a política. Como é que se dá essa dinâmica? Então vamos lá. Um novo modelo de compreensão da política, quando ele olha a política do ponto de vista do poder, considerando que ela não é um simples meio, mas também um fim. A política passa a ser entendida agora como uma forma de chegar ao poder e de se manter nele. Maquiavel vai tentar fazer perceber que a política agora ela tem um fim. E o fim da política não é mais o fim de garantir o bem-estar daqueles que estão submetidos ao governante, como era o princípio da monarquia. A gente até pensa que os reis, as rainhas, elas tinham um poder, e esse poder é para que eles pudessem ter riqueza, ter bens, mas muitas vezes, lá na monarquia, os reis eles submetiam até alguns tipos de sacrifício no objetivo de garantir o bem-estar dos seus súditos. Maquiavel olha o poder como um mecanismo fim da política. Então Maquiavel vai começar a nos afirmar que os governantes usam da política para manter-se na política, perdendo o objetivo do bem-estar do cidadão. Por isso, olha o que está aqui em vermelho. A política passa a ser entendida agora por Maquiavel como uma forma de chegar ao poder e de se manter ao poder.
Isso é interessante. Então Maquiavel vai dizer que os políticos são aqueles que querem somente se manter no poder. Grave bem isso. Uma outra questão também que nós vamos ver em Maquiavel é o seguinte, nessa perspectiva. Quem é, então, o governante? Aquele que tem o poder para Maquiavel. Em primeiro lugar, ele vai dizer aquilo que eles não são. Não existe para aplicar um ideal. Ou seja, o governante não é aquele, para Maquiavel, que tem como fim garantir o bem-estar, uma sociedade onde o país seja desenvolvido, proteger o país. Esse não é mais o ideal do governante segundo Maquiavel. Maquiavel também vai nos dizer o seguinte, que agora então, continuar a governar. O governante, dentro do mundo político de Maquiavel, é aquele que vai se preocupar somente em continuar a governando. Ele vai fazer qualquer negócio. O fim vai justificar os meios. Qual é o fim? Maquiavel vai dizer que o político só olha o fim. O fim do político no mundo que vai se deixando passar do século XVI para o século XVII, o mundo moderno, o governante agora vai se preocupar somente em manter o seu poder, adaptando-se às circunstâncias e mantendo-se no poder. Ok? Vamos para frente aqui. E gostaria que então a gente chegasse a uma conclusão por isso. Que o Maquiavel então vai dizer o seguinte para nós. E aí a gente vai ter essa percepção que está aqui. Está aqui algumas das raízes da profissionalização dos políticos. Por isso que o político, no mundo moderno, vai se tornando quase como uma profissão. Mesmo que a gente, sociólogos, filósofos, critique que política não é profissão, mas Maquiavel vai dizer que os políticos se profissionalizaram, ou seja, o poder pelo poder. E se a gente parar um pouco para pensar e ter essa percepção no mundo que a gente vive, no jogo político, nas eleições, você vai perceber isso, que os políticos muitas vezes, eles se profissionalizam na busca simplesmente do poder. E esse é um princípio que a gente chama de maquiavélico, porque é uma ideia que Maquiavel mostrou para o mundo da política diante do ambiente social. Ainda, vamos pensar o seguinte, diante disso que a gente conversou. Maquiavel ele vai ter uma visão antropológica, que é a visão de homem. Qual é a visão de homem, então, que Maquiavel tem? Olha, Maquiavel tem uma visão até um pouco tanto quanto pessimista em relação ao ser humano, à condição humana. Por isso que ele vai dizer, e ele vai partir da afirmação de que todos os seres humanos são enganadores, traiçoeiros e não cumprem a sua palavra. Olha só, isso, se a gente parar para pensar, é que dá o fundamento da ideia de Maquiavel. Maquiavel vai dizer então que o governante, ele assume o poder e fica usando daquilo que dos nossos impostos, das nossas leis, simplesmente para se manter no poder. Por isso que Maquiavel vai dizer que ele é enganador. Por isso que Maquiavel vai dizer que o ser humano é traiçoeiro. Então, para a gente entender até um pouco a dinâmica da ideia da política no mundo de hoje, que se tornou uma profissão que vem de todas essas ideias de Maquiavel. Isso, nós vamos deixar um texto aqui em PDF para vocês. Vocês vão ler esse texto e gostaria que vocês fizessem anotação, anote lá no caderno de vocês, essas ideias que vocês acham interessante, aquilo que vai chamando a atenção no texto, e deixe anotado no seu caderno. Lá nas nossas próximas aulas, a gente vai mandar uma atividade sobre Maquiavel. Eu gostaria ainda hoje de deixar para vocês uma mensagem diferente de Maquiavel, pensando que o poder é tudo. Olha só, o conhecimento é o maior poder de todos. Isso é bem diferente de Maquiavel. Maquiavel dizia que o poder vale pelo próprio poder. Nós aqui queremos dizer para você, no mundo da educação, que o conhecimento, conhecer, ter entendimento disso que Maquiavel nos mostrou, é o maior poder de todos. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Um abraço e até mais.